Olá pessoal, estou fazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês como que a gente pode encontrar a solução por ponto de funcionamento de bombas utilizando o Excel. Então, ao invés de eu achar a solução gráfica pelo encontro das duas curvas, fazendo isso pelo desenho, a ideia aqui é fazer isso utilizando uma equação numérica. Então, para começar, eu vou pegar uma bomba aqui, uma bomba qualquer, e vou trazer ela para o Excel. Então, vou pegar uma bomba aleatória aqui, por exemplo, essa daqui mesmo. Vou dar um zoom nela para eu conseguir fazer a leitura. E vou jogar ela para o Excel. Então vamos lá. Bomba. Eu tenho sempre pares vazão e altura manométrica. Então vou fazer para essa bomba aqui, ó, para a bomba 80, 50, 315 e o rotor de 270 milímetros. Vou usar o próprio eixo aqui do gráfico. Então, vazões 0, 20, 40, 60, 80, 100. Vamos colocar um último ponto ali, que seria o 115. Altura manométrica, quando a vazão é 0, se eu olhar aqui é 140, aqui seria 145, então aqui eu vou falar que eu estou no 147. 147, notem que é uma bomba que tem uma altura manométrica bem expressiva. Vazão de 20, 145, um pouquinho acima, 145,5. Vazão de 40, estou exatamente no 145. Vazão de 60, eu estou aqui, ó, 45, seria 42,5, 42, 142. Vazão de 80, estou bem nesse ponto aqui, 0,5 acima de 135,5. Essa parte é evidente que eu estou fazendo um exemplo só para achar a equação de uma bomba, né? No exercício que eu passei para vocês, por exemplo, vocês já têm a equação, não precisaria fazer isso. Para a vazão de 100, está exatamente em cima dessa linha dos 125. E para a vazão de 115, que é onde acaba aqui o gráfico, está exatamente no meio dessa linha aqui. Então, exatamente aqui, que seria 110, aqui 115, então 112,5. 112,5. E agora com isso a gente vai plotar isso aqui. Vamos só conferir os pontos. Então 0, 147. Tá aqui, aqui 145,5. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar o gráfico disso aqui, ó. Então, vou inserir um gráfico desse tipo aqui. Eu até conferi os dados lá justamente por isso aqui, mas aparentemente isso acontece mesmo. Como é que eu posso encontrar a equação dessa bomba aqui? O próprio Excel faz isso aqui para mim, ó. Então, na hora que eu estou com o gráfico selecionado, eu venho em linha de tendência, não clica de primeira, porque senão ele vai colocar uma linha de tendência linear. Vem aqui em mais opções. Em mais opções, a gente vai trabalhar com a linha polinomial. Então, esse é o ajuste que ele está fazendo aí. Então, a de ordem 2 geralmente é suficiente, apesar de estar mostrando um certo errinho em alguns pontos aí, isso é bem insignificativo. Se a gente colocasse ordem 3, pode ser até que melhore um pouco. Opa, ordem 3. Ó, ele praticamente decorou a curva aí. Então, eu vou trabalhar com a linha de ordem 3. Qual que é a equação que ele está utilizando? Marco aqui, ó, exibir equação no gráfico. Então, trouxe a equação para cá. Vou aumentar um pouco o tamanho dela para ficar mais legível. E essa é a equação. Então, eu vou escrever minha equação aqui embaixo, ó. HM, que é meu Y, é igual a 146,89 menos 0,0766 Q mais 0,0019
Q ao quadrado menos... é 3 vezes 10 a menos 5. Então, 0,1, 2, 3, 4, 5 Q elevado ao cubo. Então, pronto. Essa daqui é a equação dessa bomba aí. Vamos supor que eu tenho uma tubulação aí, só para a gente fazer o ponto de encontro. Então, eu vou colocar aqui HM da tubulação. Então, quando eu vou inventar agora os valores, talvez não fique muito correto, mas eu vou inventar os valores aí. Vou inventar uma equação melhor, vai. Vou falar que é 100 mais 0,005 vazão, vezes vazão elevado a 1,8. Vamos ver como é que fica essa curva aqui. Ó, essa curva vai ficar boa que ela vai cruzar. Então, eu vou inserir isso aí no meu gráfico. Nosso ponto de funcionamento está aqui. Olhando pelo gráfico, eu falaria alguma coisa próxima a 105, uma altura manométrica próxima a 121. Mas eu quero fazer isso de uma forma a ter o valor preciso. O que eu posso fazer? Eu posso usar justamente aquele comando atingir meta. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar 3 colunas. Vazão, altura manométrica da bomba, altura manométrica da tubulação. Vou deixar a vazão com 1, quero justamente descobrir esse ponto aqui, onde essas duas coisas ficam iguais. A altura manométrica da bomba, é a minha equação ali de baixo, 146,89 menos 0,0766 vezes vazão ao quadrado, vezes vazão só nesse caso, mais 0,0019 vezes vazão ao quadrado, menos 0,00003 vezes vazão ao cubo. Então, para vazão 1, aqui estaria dando 146, tá ok. A equação da minha bomba eu já tenho ela aqui, vou simplesmente copiar, só vou alterar aqui o lugar da vazão para essa equação aqui. Então, equação da bomba, equação da minha tubulação e vazão. Quero encontrar o número onde isso aqui seja igual àquilo. O que eu vou fazer? Vou criar uma célula aqui que é a diferença, esse menos esse. Vou chamar aqui de diff. E vou usar aquele comando atingir meta. Então, dados, teste de hipóteses, atingir meta. Definir célula, essa daqui, que é a diferença, por o valor 0, alterando a vazão. Mando ele resolver isso aí e ele achou um ponto. Então eu tinha falado aproximadamente 110 e 121, 122 talvez. Então na verdade a vazão é 108,11 e a altura manométrica 122,906. Se eu tenho uma associação em série, pessoal, associação em série é muito simples. Vou fazer aqui, ó, Q, HM da bomba, HM da tubulação. A altura manométrica da bomba, ela vai mudar? Vai, né? Para cada valor de vazão agora, eu vou ficar com o dobro de altura manométrica. Então, simplesmente, eu vou pegar aquilo lá e vou multiplicar por 2. Então, se essa aqui era a minha equação, só vou colar ela de volta aqui, ó. A equação da bomba ali. Eu simplesmente vou pegar isso aqui, vou colocar um parênteses aqui e vou multiplicar isso aí por 2. Obviamente no gráfico aqui eu não vou fazer, mas o gráfico ficaria lá em cima e eu teria que prolongar a minha curva da tubulação para achar alguma solução. Mas fazendo o recurso aqui da igualdade nas equações eu nem preciso fazer isso. Então vou usar a mesma coisa, vou fazer a mesma regra. Diferença entre a altura da bomba e a altura da tubulação. Aqui agora a bomba em série.
e qual que é a vazão que vai me fazer isso aí zerar. Atingir meta, definir isso aqui para 0, alterando a célula da vazão. Vamos ver se ele consegue. Se tiver solução, ele vai achar. Achou. Vazão de 153. Por isso que eu falei, né? Teria que prolongar o gráfico, estaria aqui para frente. Só tem que tomar cuidado para ver se a bomba está chegando nesse valor, né? Então sempre tem que analisar. Nesse caso aqui nem chegaria, não teria solução. Por fim, em paralelo. O que acontece em paralelo? Se a gente for pensar, eu estou pegando minha vazão e colocando o dobro da vazão para dar a mesma altura manométrica. Então, o que eu estou fazendo? Que eu tenho uma vazão que na hora que eu dobro ela tem que dar o mesmo valor da bomba simples. Então, eu fico com uma equação do tipo, a vazão da bomba simples ao quadrado é igual o dobro da vazão da bomba em paralelo, isso tudo ao quadrado. Na hora que eu resolvo isso aí, a gente pode fazer na próxima aula, eu vou ver que eu vou simplesmente ficar a vazão pela metade. Então, a minha vazão que eu tenho que colocar na equação aqui seria a vazão dividido por 2. Então, vou fazer isso aí. Vou copiar aqui e vou colocar. Lembrando que aqui é só o método numérico. Altura manométrica da bomba em paralelo. Então, ela vai entrar aqui, ó, e cada vez que eu entro a vazão, eu vou dividir por 2. Então, aqui, dividido por 2. Aqui, dividido por 2. E aqui, dividido por 2. Então, a gente pode até fazer um teste aqui, né? Na minha associação em paralelo, ó, na hora que eu estou com a minha vazão, vamos pegar um valor aqui de 80. Ele está dando aproximadamente aqui, sei lá, 135. Então, na hora que eu colocar 160 nessa equação aqui, é que vai ter que dar o 135. Então, a gente pode testar aqui, ó, na bomba simples, quando a vazão era 80, 137. Nessa daqui, na hora que eu colocar 160, é que vai ter que me dar o 137. A equação da tubulação é a mesma, então eu vou simplesmente fazer o mesmo procedimento. Opa. Ctrl C, Ctrl V. Estou fazendo a diferença. Vou colocar uma vazão de 1 aqui e vou usar o atingir meta. Atingir meta, definir essa célula aqui para o valor de 0, alterando a vazão. Então, ele conseguiu achar aí um ponto de funcionamento, que é o ponto 146. E aí, com isso, a gente consegue ter as soluções bem mais precisas, ao invés de utilizar o gráfico. Nesse caso aqui, a minha equação da bomba ficou do terceiro grau, porque eu usei um polinômio do terceiro grau para fazer a linha de tendência. Geralmente, a equação da bomba ela tem um coeficiente linear, né, o coeficiente lá que não multiplica a vazão, e um outro de fator exponencial. Então, ela acaba sendo mais simples do que isso. Eu não estou cobrando de vocês, mas seria bem interessante fazer isso naquele exercício que eu passei para vocês, onde vocês têm a equação da bomba e a equação da tubulação. É só criar mais duas equações, uma para em série e uma para em paralelo, e com isso vocês conseguem tirar a resolução dos 3 pontos de funcionamento de forma numérica. Obrigado e boa Páscoa para todo mundo.